Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença aqui conosco nesta noite, pelo preço que foi pago pela nossa alma, pelo resgate, pela vida eterna, Senhor, e a esperança que temos de um dia estarmos contigo, quando sabemos que tudo pode falhar, menos a promessa do Senhor Jesus de vir e nos levar para contigo, Pai. Nós te agradecemos, e como ouvimos esta canção, o melhor lugar do mundo é estar contigo, é onde o Senhor está, a tua presença está, e nós estamos nesta noite no melhor lugar do mundo, Pai, porque o Senhor está aqui para abençoar as nossas vidas, fortalecer, animar, corrigir, consertar, converter, curar. Tudo é possível, Pai, para aqueles que crê. Tudo é possível quando o Senhor está conosco. Nos ajude, Pai, te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue vos abençoando grandemente e que você possa mais uma vez ser abençoado por Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 23. Mas antes de nós lermos a Escritura, somente transmitir aos irmãos o testemunho. O Anildo acabou de me ligar. Eu já havia falado de quarta-feira, né? E os resultados ali do trabalho foram surpreendentes. O pastor Febrônio me ligou e disse: mais do que o esperado. Mais do que o esperado. E ontem foi batizado um pastor com os auxiliares e com a igreja, todos os irmãos, ou uma parte, ali na cidade de Codajás, onde havia sido aberto um programa de rádio. E eu creio que já fazia uns 6 meses que o programa estava no ar. E então, nessa viagem, quando o irmão Anildo esteve ali ao vivo, fazendo o programa, eles perceberam que eles estavam ali. E ao terminar o programa, estava o pastor e os auxiliares ali na frente, esperando para conversar com eles. E ontem, eu acho que foi feito, então, o batismo. Então, o trabalho tem ido de uma maneira maravilhosa. E nós somos gratos a Deus por isso. E é resultado das vossas orações. E assim o Evangelho vai sendo anunciado até que o último eleito entre. E aí, então, nós sabemos para onde vamos, né? O arrebatamento nos espera. Amém? Graças a Deus. Vamos, então, ler as Escrituras. O pastor Febrônio estará chegando para o final de semana. Então, para a semana que vem, que é o culto de ceia, ele já estará conosco, né? Essa semana, esse mês foi bastante extenso, né? 5 final de semana, porque hoje ainda é 31 de agosto, né? Então, a ceia vai cair lá no dia 7, na próxima semana, mas aí o pastor já estará conosco. Culto de jovens, então, sábado que vem, que antecede a ceia.
E o tema é a mensagem Vai e Acorde a Jesus. E sempre lembrando a igreja que é culto para toda a igreja sobre a administração dos jovens. Então, ninguém falte sábado, e nós cremos que teremos um momento especial aqui na presença de Deus. Amém? Vamos ler, então, São João, capítulo 1, do verso 19 ao verso 23. Mas antes de ler, só mais isso aqui. Eu gostaria, irmãos, que todos que estão aqui estivessem hoje pela manhã, porque Deus nos abençoou de uma maneira especial, uma palavra prática, da vida prática de cada um, mas mexendo no ponto que nós precisamos para ter uma vida de vitória. E como eu disse para os irmãos, eu gostaria que vocês soubessem como essas mensagens vêm, de uma maneira muito forte, muito especial, e é um recado de Deus, e então isso nos leva a um temor, quando não é colocado em prática aquilo que Deus, de uma maneira tão direta, nos fala. Nós falamos sobre as 3 colunas para uma vida de vitória. As 3 colunas para uma vida de vitória. Observando essas 3, você vai vencer, você vai realmente ter uma vida de vitória. Então, quem não estava, pede o DVD depois e assista. E mesmo os que estavam, possam depois assistir mais vezes, né? Porque são coisas do dia a dia e que nos levam a uma vida de vitória diante de Deus. São João, capítulo 1, verso 19. Agora vamos ler do verso 19 ao 23. Vamos ler do verso 15. Vamos tomar um pouquinho antes. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Vamos enfatizar essa parte aqui, no verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és? Pois, és tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Podeis assentar? Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida nesta oportunidade. Nós vamos falar sobre o tema intitulado Identificação. Amém? Identificação. Se é uma coisa necessária na vida de cada um de nós, é nos identificarmos com o que cremos, identificarmos com a nossa esperança. Quando não se identifica com a tua fé, você corre o risco de não conseguir viver a sua fé. Observe bem isso. Quando você não se identifica com a sua fé, você corre o risco de não dar conta de viver a tua fé. Mesmo que você deseje, mesmo que você queira, mas se não
houver uma identificação com aquilo que você crê, com aquilo que você é, você acaba não dando conta de viver a sua fé. E o mundo atual, irmãos, e você sabe que o natural, ele explica o espiritual, o mundo atual, ele valoriza hoje e vive uma fase de não serem identificados. Eles não se identificam com os princípios, os valores estão invertidos, há uma falta de identificação na vida das pessoas, na política, na religião, na sociedade, as pessoas não têm identificação. E você vê isso mesmo na arte, porque a arte, ela sempre expressa o sentimento das pessoas. Houve tempos antigos que a arte, ela era definida. Eram desenhos bem definidos, pinturas, que todos que olhavam sabiam do que se tratava. Mas hoje vivemos a arte do abstratismo, e são as mais valorizadas pelas pessoas, é uma arte abstrata, que não se define. Você olha e você não sabe realmente o que está ali. E isso você diz, mas por quê? Porque isso expressa o sentimento da humanidade, expressa a condição do mundo em que estamos vivendo. E a arte sempre acompanhou a situação da sociedade atual pela qual ela existiu. Os irmãos estão entendendo? Então, o abstratismo é aquele quadro indefinido. E há uma indefinição nas pessoas, há uma indefinição na sociedade, há uma indefinição na religião, há uma indefinição nas famílias. E você pode ver que a própria política hoje está focalizando essa falta de identificação, essa indefinição. Eles estão focalizando para angariar votos, porque é de uma sociedade indefinida que vêm os votos para eles. Por isso eles abordam esses temas que está muitas vezes no subconsciente das pessoas. E você vê a mídia focalizando, os holofotes ali voltados para dois homens que alugaram a barriga de alguma mulher para terem um filho. E aí você mostra, e eles mostram a emoção daquilo. E as pessoas ficam todas olhando e admirando. São coisas indefinidas, porque definição é um homem e uma mulher com um filho. Mas quando você vê dois homens com um filho, isso é uma indefinição, isso é algo abstrato, é algo que não está dentro dos padrões natural da coisa, mesmo aos olhos do mundo, das pessoas. Mas você vê que isso está sendo focalizado. E eu estava vendo um candidato, alguém colocou na internet ali, e eu estava observando, e ele disse, e ficou bravo, quando ele disse assim: fomos o último país da América Latina a defender a libertação dos escravos. E será que vamos ser o último país a defender também, a descriminalizar as mulheres que fazem o aborto? Quer dizer, quando é que vamos liberar, vamos falar mais claramente, o assassinato de inocentes? Então, o mundo, a civilização vive um momento de indefinição. E eu quero, nesta noite, trazer para nós, como cristãos, porque se há uma influência no mundo, não é porque nós estamos na igreja que estamos isentos dessa influência que está dominando o mundo.
se há uma indefinição na política, se há uma indefinição nas famílias, há uma indefinição também no mundo chamado religioso. E muitas pessoas vivem uma fé indefinida, sem uma definição do que realmente crê, sem uma definição direta com a palavra e com as Escrituras. E cada dia que nós viva, nós vamos se tornar o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã vai se tornar estranho para o mundo indefinido, para o mundo abstrato, porque você vai manter a tua forma, a tua definição, e eles vão tentar impor em você a indefinição de um mundo indefinido. Mas nós não estamos procurando sermos próximo do mundo, compreendido pelo mundo, nós estamos procurando ser compreendido por Cristo. Nós queremos estar realmente vivendo uma vida definida com aquele que nos alistou para esta batalha. Amém? Então, você vê que a forma natural, ela reflete a situação espiritual do povo. Os irmãos estão me compreendendo, né? Então, o diabo hoje, ele tem apresentado um evangelho indefinido. Indefinido quer dizer sem definição. Você olha hoje para as pessoas que se dizem evangélicos, porque houve um tempo que o diabo tirou a Bíblia e havia uma definição clara do cristão e não cristão. Em suas vestes, em suas conversas, em seus tratos, seus negócios. Mas hoje a coisa ficou tão indefinida e o diabo conseguiu mudar sua tática e jogar um evangelho indefinido para o povo. E aí, irmãos, fica perigoso. Porque quando você luta com um inimigo sem rosto, você não sabe onde está e de onde pode ser atingido. Quando havia uma definição, quem era o crente, quem não era o crente, você sabia de que lado você estava. E a pessoa sabia, vou dar um passo para esse lado ou vou ficar desse lado. Mas quando Satanás conseguiu embaralhar toda a coisa, é aí onde mais e mais pessoas vivem um engano. E não percebem, porque eles têm suas mentes cauterizadas. Eles dizem, mas eu sou um evangélico, eu amo a Jesus, eu vou à igreja. Mas não há uma definição de Cristo na vida deles. Você olha para o chamado cristão e para o mundo lá fora e não vê mais diferença. Por isso que o ecumenismo está tendo, irmãos, força como nunca. Eu assisti um bispo da Igreja Católica em uma convenção de ministros ali nos Estados Unidos, ministros pentecostais, dizendo a eles, em outras palavras, o que é que vocês estão esperando? Porque em 1999, disse ele, a Igreja Luterana assinou um acordo com Roma, cessando a Revolução. E 5 anos depois, creio que os metodistas assinaram um acordo também. E vocês, o que está acontecendo? Ele disse, se o protesto acabou, para que protestantismo? Se a vossa fé já é igual à nossa fé, por que protestantismo? E ele aplicou para eles e eles aplaudiram, porque realmente a fé se tornou igual. Não há mais diferença. Não há mais uma definição. E conclamou eles a uma unidade e eles aplaudiram e enviaram uma mensagem a Roma, chamando ele de meu Senhor e dizendo, te bendizemos e te amamos. Então estamos mais longe do que pensamos, igreja. E não há outra coisa a fazer a não ser se unirem. E esse bispo, porque o diabo, ele é um personificador. Sempre ele tenta personificar. E qual a escritura que ele leu na convenção de ministros pentecostais para dizer que o momento chegou para a unidade? Ele leu Malaquias capítulo 4, ou citou. E disse, eu estou aqui no espírito de Elias para converter o coração dos filhos de volta aos pais. É levar de volta a mãe.
E você acha que eles acharam estranho aquilo? Não. Aplaudiram e rejubilaram. Por quê? Não há mais diferença. Não há mais definição no mundo chamado evangélico com a palavra de Deus. Não tem mais definição. O diabo conseguiu jogar o evangelho social no meio do povo, jogar o evangelho misturado com as modas, misturado com a política. E tudo virou uma indefinição, e você não sabe agora o que é ser um cristão e o que não é ser um cristão. E você encontra pessoas, Jezabéis, modernas hoje, e quando você fala de Cristo, elas dizem, ah, que maravilha, eu também sou cristã. Todas pintadas, todas indecentes, com roupas de homem, vivendo uma vida sensual pelas ruas, e diz, eu sou evangélica também, eu amo a Jesus. Mas Deus tem um evangelho definido para um povo definido. E Ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluias, um povo que tem uma definição de fé, um povo que tem, irmãos, um compromisso com a palavra. Não importa se o diabo conseguiu jogar uma indefinição no meio da igreja, para confundir. Para onde vai correr agora, se tudo diz que é de Deus, tudo diz que é cristão? Só tem que fazer uma coisa, pôr tudo dentro de um saco mesmo, fechar e dizer, chegou o ecumenismo, somos todos iguais, é isso que eles têm a dizer, não tem mais outra coisa a falarem. Não há o porquê protestar se não há diferenças mais. Mas nós estamos aqui para defender os princípios da palavra, os princípios de Cristo e para ser diferente. Aleluia! Glórias a Deus. Ser diferente não porque queremos ser, mas porque a nossa vida mostra a diferença. Estamos aqui para mostrar que nós não entraremos em nenhum tipo de ecumenismo, em nenhum tipo de união formada pelo homem, mas a nossa união é com Cristo e com sua palavra. Amém? Então Deus quer um povo definido. E nós lemos aqui de João Batista. E quando chegou aqueles homens de Jerusalém, sacerdotes, levitas, e perguntaram, quem és tu? Quem você é? A Bíblia diz, confessou e não negou. Não tem nada, irmão, de esconder, é definição mesmo. Primeira coisa que ele disse, estão pensando que eu sou o Cristo, eu não sou. Então quem tu és? És tu um profeta? Não. És tu Elias? Não. Mas espera aí, ele não era Elias que haveria de vir antes da primeira vinda? Ele era, mas não o Elias que eles estavam perguntando. Ele sabia da pergunta deles, a resposta foi clara, não. Mas então quem tu és? Para que nós diga para aqueles que nos perguntaram. Olha a definição, irmão. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quem tu és? Meu endereço está em Malaquias capítulo 3. Ele foi direto. Ele sabia que o endereço dele não estava em Malaquias 4, propriamente. Porque Malaquias 4, muito embora há algo ali que se atribui a ele, mais diretamente a Malaquias 4 fala do outro Elias que vem antes da segunda vinda de Cristo. Mas a escritura que mais definia com ele era Malaquias 3. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Por isso ele disse, não sou Elias, sou a voz do que clama no deserto. Está entendendo? Definição é isso. Deus quer um povo definido, irmão. Você tem que saber o seu endereço nas escrituras. A irmã tem que saber o seu endereço nas escrituras. O seu endereço concernente ao seu cabelo, seu porte, suas vestes, sua decência. Se o mundo evangélico, religioso, indefinido, não tem mais doutrina em suas igrejas, você tem um endereço teu na palavra e você sabe onde está. Então você tem definição em todos os momentos.
Não é só na igreja que nós temos a nossa definição. Mas no trabalho você tem uma definição de fé. No colégio, nossas moças, nossos moços, eles têm sua definição. O mundo sabe que há alguém diferente. Muito embora não os glorifiquem por isso. Mas pelo contrário, os criticam. Mas para nós isso é motivo de alegria. Então veja, nos momentos de lazeres, nas festas, você tem uma definição. Vai para o salão se preparar para um casamento, você tem uma definição. Pessoas ungidas pelo mundo moderno, faça isso. Vamos cortar essas pontas do cabelo aqui, vamos fazer uma pintura, vamos usar uma maquiagem. Não, eu tenho uma definição. Eu tenho um endereço nas Escrituras. Aleluias! Não é porque é para um momento de lazer, não, eu tenho minha definição. É isso que Deus espera de nós, igreja. E o tempo é um tempo estranho que estamos vivendo. Um tempo de abstratismo, mas há quadros ainda definidos, que definem a imagem de Cristo, para que o mundo veja, para que o mundo saiba. E você é um deles. Você está lutando por esta fé. Deus ama esses homens, estas mulheres definidas. Aleluias. Então veja que o diabo, ele trabalha nas trevas. Ele trabalha no escuro para não definir suas obras. Porque se definir suas obras, verão que é Satanás. Veja o que a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 20. Olha só. Verso 20, João 3. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. O indefinido age assim. Não vem para a luz, que é a palavra, para que suas obras não sejam reprovadas. É como diz o pastor Febrônio, nem vou perguntar para o pastor, porque já sei o que ele vai dizer. Se já sabe, por que não faz então o que é certo? Não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Faz na surdina, faz na quietude, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas um homem definido, uma mulher definida, um crente que sabe o que crê, ele tem prazer de vir para a luz, para que realmente suas obras sejam apresentadas e aprovadas por Deus. Davi diz, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim caminhos maus. Vê se há em mim caminhos maus. Deus, ele vem para a luz. Até porque quando ele foi criar todas as coisas, ele desejou e trouxe à luz a existência para que suas obras fossem manifestas. Não quis criar nada na escuridão, irmãos, mas ele disse, haja luz, e a luz veio. Então, nós seguimos esse mesmo princípio de fazer as obras na luz, de ver uma vida, irmão, apresentável, para que o mundo veja Cristo em você. Aleluias! Então, se a natureza de Deus é expressar claramente suas obras, como deve ser a minha natureza e a sua? É expressar também. E quando você se identifica, irmão, com suas obras, quando você se identifica com sua fé, você adquire força. Você adquire força. Muitas pessoas querem servir a Deus sem se identificar com Deus. Como Nicodemos, ir à noite falar com Jesus, para que ninguém veja que ele estava indo e tendo companheirismo com Cristo. Quem age dessa maneira, irmão, mais tarde ou mais cedo vai cair. Mas quando você se identifica com a sua fé, e você diz, olha fulano, eu não vou nesses ambientes. Eu sou um cristão. Alguém lhe manda um e-mail indevido, indecente, piada suja, você liga, faz questão de ligar e dizer, fulano, peço respeito pela minha pessoa, eu tenho um princípio de fé. Não participo desses tipos de brincadeiras. E aí você se identifica, isso te dá força, isso te protege. Porque fecha as portas para o mal. Mas muitas vezes, para não ofender as pessoas, a pessoa ofende a Deus e dá espaço para o diabo, e o diabo vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando, e quando você menos espera, está todo enrolado.
e já não consegue mais se sobressair. Sansão procurou viver uma vida sem se identificar claramente com os princípios aprendidos pelos seus pais. Deu sua força para Deus, mas o seu coração deu para Dalila, para uma mundana. É o que muitas pessoas fazem. Dão sua força para Deus, vem à igreja, traz seus dízimos, traz suas ofertas, até mesmo falam de Cristo para as pessoas, mas o coração deles está apegado a coisas do mundo. Não há uma identificação. E o que aconteceu com Sansão? Perdeu os olhos. O que acontece com uma pessoa que age uma vida de indefinição? Perde sua visão. E vai morrer como escravo do diabo. Lá estava Sansão, flertando com o mundo, indo aonde que não deveria ir, confiando em seu chamado, confiando em seu dom. É o que muitas pessoas fazem. Não, mas se eu sou um predestinado, eu sou salvo. Deus me chamou para essa mensagem. Eu creio em toda ela. Eu conheço mais do que qualquer um. Mas onde está a tua definição de atitudes concernente à palavra? Atitudes concernente àquilo que você tem aprendido. Um jovem se converteu e ele estudou para ser um pregador. E ele chegou para o seu superior e disse: agora eu estou preparado para pregar. Eu quero começar. Então o seu superior disse assim para ele: muito bem, vamos marcar o primeiro culto. Seu primeiro culto vai ser em sua casa. E você vai convidar os seus vizinhos para assistir o seu primeiro sermão. É assim. Porque ali, entre os seus vizinhos, é onde realmente o seu testemunho mostra quem você é. É com aqueles que comem sal junto com você. É com aqueles que convivem junto contigo. Porque na igreja todo mundo é crente. Na igreja, dizer aleluia, glória a Deus é bonito para todo mundo. Mas eu quero ver lá, na hora dos problemas, como é a atitude daquele homem para com a sua esposa. Se há um respeito, se trata ela como Cristo trata a igreja, ou trata a coice, a chute, a palavrões. Como é a atitude daquela mulher? Respeitosa com o seu esposo, como a Bíblia diz, servindo ele como se serve a Cristo? Ou desonrando com palavras, e assim, vivendo uma vida totalmente desrespeitosa diante dos filhos, xinga o marido e tudo mais. Se há uma identificação, irmão, é lá onde você prova que é. Certa vez o menino disse para o pai dele assim: pai, ou melhor, a criança disse para a mãe: mãe, vamos convidar o papai para nós vir morar na igreja. Aí a mãe estranhou e disse: filho, por quê? Na igreja não é lugar para morar? Aí ele disse: mãe, é que na igreja o papai é tão bonzinho que eu gostaria de morar aqui. Porque aqui as atitudes dele são diferentes. Aqui ele me trata com respeito. Aqui ele trata a senhora com respeito. Mas um crente, irmão, que tem uma vida identificada, irmãos, aonde ele estiver, o cheiro de Cristo é expressado, a vida de Cristo é demonstrada. E aí você pode cantar aquele hino: pode o mundo ver Cristo em ti? Coberto de trevas, o mundo coberto de trevas como vive, pode ele ver Cristo em você? Pode aquela moça ver Cristo em você, jovem? Ou tem dois Facebook? Um para os crentes ver e um para os colegas do mundo ver? Qual é a tua identificação? E onde, como diz o pastor Febrônio, mais erramos é nos momentos de lazer. É onde as pessoas perdem sua identificação. Parece que estão de férias espiritualmente falando. Se identifique com tua fé. Prove que Cristo vive em você 24 horas por dia.
Não tenha 2 guarda-roupa. Meu Deus, que Deus fale conosco essa noite. Nós estamos caminhando para o arrebatamento, igreja. Pessoas definidas sobem, pessoas indefinidas ficam. Não tenha 2 guarda-roupa, uma roupa para vir na igreja, outra para ir na cidade. Uma roupa para ir visitar o irmão, outra para visitar amigos e festas sociais. Querem ser modernos para o mundo? Não, nós queremos, irmãos, ter uma afinidade com Cristo. Nem que nos chame de careta lá fora, chame do que quiserem. Nós queremos expressar Cristo. Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo, igreja. Expresse a Cristo através da sua vida. Aleluias! Glórias a Deus! Expresse a Cristo através do seu falar, através do seu viver. Tenha uma identificação. Dê sua força para Deus, mas dê o seu coração para Deus também. Não faça como Sansão. Olha José, que tipo maravilhoso. O tipo de Cristo, o tipo da perfeição. Longe dos seus amigos, longe do seu pai, longe da sua família, longe do sacerdote, longe da igreja. Mas sua definição nunca foi, irmãos, afetada. Tinha razão? Tinha. Muita razão para dizer assim: Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não faz caso comigo. E quando começou a ser abençoado no Egito e foi vendido como escravo para Potifar, aquele homem grande ali no Egito, recebeu a missão do cargo maior naquela casa, somente abaixo de Potifar e sua esposa. Logo vem a oferta do diabo, uma paixão diabólica da parte da mulher de Potifar por José. Ele poderia muito bem dizer assim: olha, se eu ceder a isso, eu vou ter mais privilégios nessa casa. Deus já não me olha mais para mim, Deus não tem nada comigo. Tudo que eu fiz, tudo que eu amei a Deus, e todos os problemas que eu entro, eu não tenho visto a mão de Deus. Mas ele, irmão, se identificou com sua fé. Por isso eu disse, quando você se identifica, você tem força. Quando você discerne um espírito mesquinho naquele homem, irmã, identifique com sua fé. Quando você discerne aquele espírito mesquinho naquela mulher mundana, identifique com tua fé. Fala de Cristo. Mostra quem você é. E o diabo vai tomar um choque de 10.000 volts naquela hora. José se identificou e disse: o que é isso, minha senhora? O meu senhor, Potifar, me colocou sobre todo o domínio dessa casa. Iria eu trair a ele e trair ao meu Deus, longe de fazer alguma coisa contra o Deus que eu sirvo? Naquela hora, por certo, o diabo deu uma gargalhada e falou na mente dele: que Deus o quê? Você acha que Deus olha para ti ainda, José? E ele deu uma moral para aquela mulher e correu dela. Ela agarrou sua capa, lançou um falso testemunho contra ele. Ele foi parar na cadeia por causa daquilo. Lá no fundo, no mofo da cadeia, ele ainda tinha uma identificação com Cristo. Ele estava definido, identificado com a fé. Ao ponto que quando 2 homens vieram lhe contar um sonho, ele tinha o dom para revelar, ele tinha unção, ele tinha uma conexão com Deus, para dizer: fulano, contigo acontecerá isso, contigo acontecerá aquilo, você será livre, você será morto. Deus ainda fala comigo. Por quê? Porque eu ainda tenho o meu acesso com Ele, livre. Os problemas não obstruíram esse acesso de comunicação com Deus. Se eu era profeta em minha terra, sou profeta aqui. Se eu tinha Deus em minha terra, tenho Deus aqui, mesmo na cadeia. É um exemplo para nós, irmãos.
Quantas pessoas não precisam nem ir para a cadeia, irmão? Qualquer coisinha é suficiente para negarem a Cristo, para negarem a fé. Começa a se enturmar com colegas de curso e coisas mais, e logo estão indo para ambientes que não deveriam ir. É ali a hora de você mostrar quem é um cristão e quem não é. Ah, mas é algo aqui do curso, é algo do grupo. Sim, mas convém para um cristão estar lá? O ambiente, a viagem, vão ir ouvindo hinos? Deus poderá ir junto contigo nesse ambiente? Não, então você também não deva ir. Mombrana diz, onde Deus não é aceito, eu também não vou. Aonde Deus não é bem-vindo, eu também não sou bem-vindo. Esta é a definição, igreja, de um crente. Essa deva ser a sua definição. Onde Deus é bem-vindo, eu sou bem-vindo. Onde Deus não é bem-vindo, eu não sou bem-vindo. Não precisa desrespeitar as pessoas. Somente não vá. Agora, se o teu trabalho exige você trabalhar em certos ambientes, Deus estará contigo ali. Mas você vai se definir ali e vai mostrar a diferença. É como o caso que eu já contei, do irmão que era pintor. E ele acabou sendo, como diz, teve um trabalho a cumprir. E quando ele foi, era uma casa de prostituição que ele tinha que pintar. O que ele fez? Pintou. E no término do seu trabalho, uma daquelas mulheres se converteram a Cristo. Porque ele estava ali, identificado com a fé, podendo mostrar para elas que o pecado não leva a nada, mas que Cristo as amou, que Cristo tinha perdão para elas. Mas se não houvesse identificação, você acha que ele sairia da lá limpo? Seria manchado. Deus quer homens e mulheres definidos, definidas, que possam representar a Cristo na alta sociedade ou na baixa, onde for, no trabalho, no escritório, ou onde for, você define e mostra, Cristo habita em minha vida. Onde as pessoas possam dizer, olha, com fulano não conte com isso, porque ele é crente. Não conte com isso. Quer fazer? Faça sem ele saber. Ele não participa disso. Então, José, irmãos, pôde se identificar com Cristo. E Deus o elevou do mais baixo de uma prisão ao topo do governo de uma potência mundial. Porque ali estava um homem que honrou a Deus e Deus o honrou. E a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Se você tem uma identificação com Cristo, Deus te livrará de cada uma das aflições que você está enfrentando. Mas se identifique com a palavra. Se identifique com as Escrituras. Se identifique com o que você crê. Faça com que o mundo possa ver Cristo em você. Faça com que as pessoas vejam Cristo em tuas palavras. Viva o Evangelho, irmãos. Viva, exponha o sinal na sua vida. Viva as obras de Cristo. E deixe o mundo ver Cristo em você. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos neste momento. E cada um em espírito de oração, examine-se a si mesmo. Pergunte a você mesmo, tenho eu identificado a Cristo? Não vá em ambientes, irmãos, que Cristo não iria. Eu dei o exemplo desse irmão que foi, mas foi por uma necessidade. Mas se você pode optar em não ir, você deve optar em não ir. Porque você deve ser uma pessoa que realmente vigia, se cuida. Porque você pode dizer, mas isso, o pastor está desconfiando de mim. Não, nós não confiamos é no diabo. E você não pode confiar no diabo. Por isso você filtre os ambientes em que você vai.
Muitas pessoas, por ganância, para querer ganhar um pouco mais, buscam ambientes de trabalhos onde acaba corrompendo a fé, estragando a família. Lembre, irmãos, é melhor viver com pouco e viver com a graça de Deus do que por ganância você ir em ambientes indevidos com a desculpa: é o meu trabalho. Se é necessário, Deus sabe. Examine agora cada um a si mesmo. Veja como tem sido o seu testemunho entre os vizinhos. Teria você coragem de pôr a mão num baralho e jogar cartas? Como você vai falar de Cristo para eles daí? Me diga com quem tu andas, disse o profeta, e eu direi que espírito tem em você. Qual é as tuas companhias, jovem? Qual é as conversas que você tem nesses meios de comunicação modernos de hoje? Vamos fazer um autoexame nesta noite. Vamos ver o que Deus pensa de nós. Quer você falar com Ele agora? E dizer a Ele, pedir perdão, se a tua consciência lhe corrige neste momento por atitudes indevidas? Fale com Deus. Fale com Deus. Aproveite a oportunidade. Casais, vocês que teus filhos olham e não vê definição naquela casa, briga, rezinga. Volte para casa, corrijam-se, perdoem-se um ao outro, vivam como cristãos. Porque a vinda de Cristo será tão súbita, que não dará tempo de você acertar. Vamos falar com Deus agora, cada um fale, vou deixar você e Deus